Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas, debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a questão da formação humana e a ética. E para isso a gente convidou aqui Ferdinand Hor, que é professor titular lá da Universidade Federal de Pernambuco, e temos também a presença do Policarpo Júnior, também da UFPE, professor lá do Centro de Educação. Sejam bem-vindos para a gente conversar sobre o tema, né, que é sempre muito candente, o tema da ética, né, muito falado, às vezes falado, mas também não tão praticado, e a questão da formação humana. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta um pouco mais pessoal, assim, como é que vocês chegaram a esse tema, né? Vocês estão pesquisando até isso, não apenas são professores, mas pesquisam, até fundaram um instituto, né, de formação humana, né? O professor Policarpo pode falar depois, mas é uma vocação, como é que chegaram a isso? Bom, a minha formação inicial é de matemática. Eu fiz curso de licenciatura em pedagogia também, mas abandonei a matemática porque nela só tem certo e errado. Na pedagogia também escolhi me dedicar mais à filosofia da educação, que de fato trata as questões mais básicas da educação, e nesse caso a gente tratando da história da filosofia da educação, a gente se concentrou numa visão que, digamos, abandona essas viés ligados a uma coisa só, ou uma educação racional, uma educação emocional, uma educação só, digamos, para o trabalho ou para a cidadania política, coisa assim. A gente começou a pensar o ser humano na sua integralidade, e a própria Constituição, como primeiro objetivo da educação, seria um desenvolvimento pleno da pessoa humana. Então a gente aprofundou essa questão e chegou a pensar, de fato, a ética é uma questão fundamental, e a gente ligou com a questão da própria ética a questão da espiritualidade. E a gente fundou no programa de pós-graduação Educação um núcleo Educação e Espiritualidade. Logicamente, nesse núcleo, a formação humana é a temática principal, central. Uhum. E você veio da Alemanha, né? Há muitos anos atrás. Eu estudei, a minha formação toda está na Alemanha. Muita diferença a Alemanha com o Brasil na formação. Né? Preciso responder, não quero ofender ninguém. Então, Policarpo. Eu também abandonei, eu entrei, minha formação acadêmica, eu comecei na engenharia, abandonei esse curso, depois fiz um novo vestibular, entrei para as humanidades, isso aí já estava com a cabeça bastante mudada, né? Mas o que foi fator determinante para eu entrar na área de educação e posteriormente me integrar nessa área de estudo da formação humana foram alguns professores que eu tive, né? Em particular um professor que eu tive na graduação, já aposentado, Xavier e o Tenbrook, e depois tive outros professores também, o professor Ferdinand foi meu professor também, foi um desses professores também que eu tive no mestrado, foi meu orientador, né? Então, assim, essas pessoas, depois tive um outro professor, não assim muito acadêmico, não da área acadêmica, mas eu fui aluno durante 8 anos de um professor budista, né, do Dharma budista, isso também me ajudou muito. Então, eu diria assim que essas influências pessoais, juntamente com os estudos que foram proporcionados nesses cursos, tudo isso me orientaram digamos assim, nesse caminho de estudar aquele tipo de saber que não se separa muito da vida que é vivida por
por aqueles que transmitem esse saber. Então, foi isso que principalmente me chamou a atenção muito me influenciou por meio desses professores. A gente tem aqui 2 professores, né, que vocês já devem estar sentindo que tem uma presença assim de uma humanidade muito interessante, mas que são professores também titulares da UFPE, toda uma carreira, né? E eu acho importante a gente falar isso porque eu quero trazer agora a questão de uma certa onda de anti-intelectualismo no nosso país, pelo menos em algumas pessoas, alguns setores, a rede social, né? Que vocês veem que isso é presente? Parece que há uma certa crítica assim muito rasteira às próprias universidades, às próprias né, ao uso mais intenso do próprio, né, da racionalidade humana. Como é que vocês veem isso? Assim, alguns falam de uma onda de anti-intelectualismo, né? Não sei se isso é, ou até de racionalismo, não sei o que vocês acham. Não, eu acho que essa tendência de fato existe, certo? E também, vamos dizer assim, tem tendências históricas que levaram a isso, né? A própria cultura pós-moderna que se instalou algumas décadas atrás, vamos dizer assim, a filosofia de Nietzsche, né? Que botou o desejo como princípio fundamental das coisas humanas, né? Então, isso, digamos, o relativismo que se instalou fortemente, cada um tem razão, cada um é dono da verdade, a verdade é relativa, certo? Então, são essas as coisas que abrem espaço para tendências como essas. Para mim, só tem, nesse caso, uma saída, né? Seria pensar, de fato, o próprio ser humano na sua integralidade, né? Pertencem várias dimensões e, digamos, a dimensão de vontades e esse anti-intelectualismo se desconsidera absolutamente a dimensão mental do próprio ser humano, que, digamos assim, em outras épocas históricas, foi absolutamente supervalorizados. E algumas tendências da nossa sociedade também tem muitas escolas que só pensam em treinar o pensamento, a racionalidade, certo? E, logicamente, a gente tem que procurar uma forma de, digamos, captar o próprio ser humano em todas as dimensões fundamentais que pertencem a ele, e a educação, com certeza, tem que dar conta dessa integralidade. Simplesmente, se a gente observa a história, sempre quando numa determinada época histórica se valorizou um lado, ou o sentimento, ou coração, ou qualquer outra coisa, ou o lado social, ou o lado, digamos, racial, até a Alemanha sofreu isso, né? Então, se a gente coloca o enfoque só numa dimensão do próprio ser humano, sempre vem outra época histórica, vai se contrapor e vai exacerbar um outro lado. desmanchar. Certo. Né? Policarpo. Eu concordo em grande parte com o que o professor Fernando falou, sobre essa primazia do desejo, né, sobre todos os demais aspectos do ser humano. Isso acho que realmente não leva a um bom lugar, né? A despeito de a gente entender que a razão, a gente já sabe isso desde Kant, não é? Que a razão não pode conhecer todas as coisas, que tem seus limites também, não é? Agora, o que eu acho é que a gente está vivendo uma espécie de uma decadência, não é? Uma decadência relativa, eu não acredito em decadência absoluta, mas a gente está num processo, acredito, de involução, não é? Acho que quando tudo se torna posição de princípio, né? Então a gente não pode mais praticamente dialogar.
O que seria a posição de princípio? Posição de princípio é de dizer assim, pronto, eu sou branco, sou heterossexual, né? Então, vou interpretar tudo de acordo com essa minha posição, né? Ou vice-versa, sou gay, sou negro da periferia, tudo vou interpretar segundo essa minha posição, né? Então, quer dizer, você falou as redes sociais, né? Num certo sentido, as redes sociais hoje reverberam justamente esse tipo de posição, né, que impede o diálogo, né? Mesmo se eu admitir que a razão não é uma força toda poderosa, mas tem uma coisa que a gente precisa nunca esquecer: todos nós somos seres humanos, né? Eu gosto muito de uma categoria que a filósofa Hannah Arendt utiliza, né, de mundo comum. A gente partilha um mundo comum. Não é? Então, embora você esteja aí nessa posição, eu esteja aqui, professor Ferdinando aqui, todos nós temos background, um passado, um processo de formação diferente entre si, mas a gente está aqui para partilhar um mundo comum. Essa visão do próprio Aristóteles da política, não é? Assim, o homem é um ser para a convivência, né? Então, se a gente não puser isso como ponto fundamental de estabelecermos, de estarmos numa coletividade, o que a gente chega é exatamente isso. O meu ponto de vista é fundamental, o seu está errado, não é? E aí a gente parte diretamente para a desqualificação e para a violência. E sobre a educação aqui, educação no sentido mais formal, né? Escolas, universidades. Eu, quando de alguma forma aprendi que o ser humano tem mais ou menos, pelo menos nessa visão, né, que coincide, por exemplo, com a visão de Carl Gustav Jung, e ele fala isso também, tem 4 funções humanas de contato com a realidade, dispositivos de contato, né, de conhecimento. Um que ele chama razão, sensação, sensório, né, motor, o outro é sentimento, emoção, e o último, intuição. E o que me parece é que o sistema de educação, ele enfatizou muito, a gente aprende o que na universidade? Teoria, né, e laboratório, então a parte mais experiencial, digamos assim. Então, a sensação de um lado e o aspecto da razão. E olha lá, porque muitas vezes nem é uma razão crítica, né? Porque essa razão é muito problemática, não é uma razão aberta, discurso, né? Mais de discussão, muitas vezes crítica, como a gente chama. Mas, enfim, e essas últimas duas foram sentimento e intuição totalmente abandonadas. De uns décadas para cá começou a se falar sobre isso, educação das emoções, né? Relações e tal. Vocês acham que isso tem sentido? Isso é um diagnóstico interessante para a gente olhar que a educação precisa recuperar esses aspectos que vão lidar com intuição, da espiritualidade, emoção, relações humanas, percepção de si, do outro? Veja só, a minha posição é próxima de Jung, mas tem algumas diferenças. Eu digo, o ser humano tem 5 dimensões básicas, não é? O ser humano tem o corpo físico, que é muito importante. O ser humano tem as sensações físicas. O ser humano tem um campo emocional, um campo mental. Que seria o racional. Mas não só o racional, eu coloco nisso também as imaginações, a própria intuição, né? E além disso, eu falo ainda de um campo espiritual. Então, simplesmente porque eu acho que essas dimensões anteriores não dão conta do ser humano. Tem determinadas coisas que o próprio pensamento não capta, como Policarpo já anunciou, não é? São principalmente valores éticos e valores que eu chamo metafísicos, não é? Quais seriam esses metafísicos, assim? Tipo o amor, por exemplo? Não. Amor, sim. Mas talvez a gente pode falar de liberdade, não é? Verdade. Se a gente olha na filosofia, existe vamos dizer, uma grande discussão se o ser humano é livre e o que significa essa liberdade, não é? Ou é escravo, né? A minha posição, nesse caso, né, enquanto professor da UFPE, perguntei muitas vezes às turmas: o que vocês acham? O ser humano é livre?
a grande maioria, surpreendentemente, falou que nós não somos livres. Nós somos encaixados em muitas caixas e a gente está funcionando por dentro de quadrinhos que estamos impostos, não é? E, de fato, a gente pode dizer tem fatores sociais, educacionais, psicológicos, talvez genéticos ou outros fatores, talvez inconscientes, que estão determinando as nossas decisões. Então, a gente pode pensar que, de fato, nós não somos livres. Não é? Mas, de outro lado, a gente também não tem, apesar de todos esses fatores, que a análise desses fatores é muito precário ainda, nós também não temos a possibilidade de comprovar racionalmente que nós não somos livres. Não é? Logicamente, a liberdade tem restrições, mas se ela não existe, a gente não pode provar. Certo? Então, isso tem uma relevância muito grande na nossa vida. As pessoas que não acreditam na liberdade, a gente reconhece logo. Para tudo que fizeram, tem uma desculpa. Então, nesse caso, eles não aceitam liberdade. Mas tem pessoas que assumem responsabilidade. Então, com isso, indiretamente, estão afirmando a existência da liberdade neles. Então, liberdade a gente não pode provar. A gente pode acreditar nela e vivenciar ela. Isso é uma característica da realidade espiritual. E como diz o filósofo, o grande filósofo, né, Sartre, Jean-Paul Sartre, né, não interessa tanto o que fizeram com a gente, mas o que a gente faz com o que fizeram com a gente. Né? Às vezes não é tão fácil, às vezes a pessoa está numa situação, né, de grande opressão, de pobreza, tem que assumir responsabilidades e aí a sua liberdade ainda de alguma forma existe, mesmo dentro de condições de muita dificuldade de escravidão, né? Mas não é fácil. Agora vamos continuar conversando mais sobre esse tema que envolve a questão daí da formação humana, integralidade dessa formação humana, e aí o comportamento humano, a ética, logo depois desse nosso intervalo aqui. Nós estamos conversando hoje sobre a questão da formação humana e a dimensão ética existencial. E nós temos aqui a presença do Ferdinand Hoare, que é professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, e temos também Policarpo Júnior, que também é professor titular lá do Centro de Educação, também da UFPE. E nós falávamos sobre essas disposições ou funções humanas, né, que tem a ver com como ele conhece a realidade, entra em contato, né? E aí o professor Ferdinand falou de 5 dimensões, incluindo a dimensão espiritual. Na sua visão, professor Policarpo? O Jung, conheço bem esse texto do Jung, em que ele fala dessas 4 funções psíquicas, não é? Sem dúvida, isso já aponta para uma certa diversidade do fenômeno humano, não é? Mas não é só Jung, outros autores, o próprio Ferdinand, outras tradições que também apontam algumas dessas dimensões que Ferdinand fala, não é? Sem dúvida, a gente poderia até pensar aqui, pensei agora no grande, possivelmente, talvez o maior teórico educacional vivo hoje, não sei, o Gardner, Howard Gardner, né? Que, por exemplo, falou das inteligências múltiplas, não é? Ele diz que está longe de existir só uma inteligência, né? Então ele fala de várias outras disposições humanas que precisam ser educadas, não é? Então, sem dúvida, a questão, pensar que educação, desenvolvimento do ser humano se refere apenas a aprender uma linguagem, a aprender um código matemático, se expressar nisso, é de uma pobreza extrema, né? Então, claro que os governos têm a sua responsabilidade nisso, ao, por exemplo, estabelecer padrões de avaliação da educação, e só põe avaliar matemática e linguagem, por exemplo.
Mas é preciso também dizer que o campo educacional, acadêmico, tem a sua responsabilidade também nisso. A sua recusa em admitir aquilo que constitui o humano. Né? Como você bem disse, todas essas dimensões aí são constituintes do humano. E todas elas precisam ser educadas, porque nós não nascemos com isso pronto. Ninguém aprende, por exemplo, a lidar com suas emoções e sentimentos assim do nada. Para isso é preciso educação. E para aprender como educar isso é preciso formação. Né? Então, se você vai hoje para as próprias faculdades de formação dos professores, esses conteúdos não são tratados, ou quando são tratados por um ou outro professor individualmente, mas não como uma exigência curricular formativa. Né? Dentro desse conteúdo se incluiria, por exemplo, a questão de como lidar com os conflitos ou relacionamentos, porque a gente vê ali, às vezes, professores até, né, teoricamente até bons, digamos assim, mas às vezes tem problemas na própria relação. Eu acho que essa não é uma questão que deve entrar no seu curso, ele vai passar conteúdo, e o conteúdo é técnico, né? Então, essa dimensão parece ser importante e é por isso que talvez professores que veio essa discussão muito forte em algumas décadas, né, da educação emocional, talvez. Sem dúvida, sem dúvida. Educação emocional, por exemplo, em outros países isso já é uma área consolidada, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, se eu não me engano, é o estado de Michigan ou é o Illinois, me equivoco às vezes, isso já está estabelecido como uma exigência formativa e curricular, obrigatória. Você fez uma pesquisa nos Estados Unidos, não foi? Fiz um pós-doutorado, E aí o tema envolvia essas questões também? Sim, envolvia. Foi dessa minha ida lá, eu trouxe como um compromisso, uma agenda, assim, uma tradução e publicação de um componente curricular para a educação das emoções de crianças. Educação, né, das emoções de crianças. Falando em crianças, eu sei que você teve, eu não sei se ainda tem, algumas inserções em projetos comunitários sociais, não foi isso? Por exemplo, no NEINFA, né? Na comunidade do COC, você participou, isso tem a ver com essa... É uma proposta lá que se identifica com essa ideia de formação integral nesse lugar? Não, o NEINFA, ele, que se o telespectador quiser conhecer, né, bote lá na internet, procure. O NEINFA, ele já faz uma educação, já tem uma perspectiva bastante integral de educação. Eles buscam formar as pessoas daquela comunidade em várias dimensões. O professor Ferdinando também foi professor lá. E fica na comunidade do COC, né? Eu também tive a oportunidade de conhecer, cheguei a dar algumas aulas de violão lá. Eu achei incrível realmente a proposta, porque a ideia é de olhar todos esses ângulos, né? De uma coisa com uma qualidade maior e não só fixado em passar a educação bancária, como dizia Paulo Freire, né? Aliás, é engraçado, eu não tinha mais ouvido falar tanto de Paulo Freire quanto nesse ano passado para cá, depois das eleições. Por que será que estão falando tanto de Paulo Freire, né? E quem foi Paulo Freire? Parece que ele está ficando mais conhecido de novo. Dizem que é mais conhecido fora do Brasil do que daqui, né? Mas em algum certo sentido, né? Como é que vocês veem também esse legado desse autor na formação humana e na questão da ética, né? O grande pensador, educador, Paulo Freire, talvez, até onde eu sei, o terceiro autor mais citado, né? Na área de educação no mundo. Essa formação que eu vi em algumas fontes de pesquisa. Na área de educação, o terceiro mais citado no mundo é Paulo Freire, né? Paulo Freire, logicamente, é o patrono da educação no Brasil, mas como Paulo Freire vem de uma, vamos dizer assim, posição mais revolucionária, mais da esquerda, não é? Até foi secretário de Educação de Erundina, essas coisas todas, não é? Logicamente, agora Paulo Freire é alvo das críticas da direita, certo? Como ele fosse um responsável por todas as desgraças na educação brasileira, não é? E não é bem assim, claro que não, não é? Então, pelo menos no Centro de Educação, tem um grupo forte que está estudando, tem um Centro Paulo Freire,
que está trabalhando seriamente sobre o pensamento, as teorias de Paulo Freire, e essa tradição está sendo, digamos, mantido, né? Eu, pessoalmente, tenho uma história, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso acho que foi 68, na Alemanha, sobre Paulo Freire. Lá estava a novidade, não é? Mas depois eu me entusiasmei por outro filósofo, Karl Jaspers, um pouco oposição a Sartre, não é? Porque nesse caso a gente tem uma outra visão da filosofia, da liberdade, porque para Jaspers a gente é livre porque a gente tem a capacidade de ser a si mesmo. Ser a si mesmo. Ser você mesmo. A gente pode se encontrar, não é? Então, esse encontrar-se, não é importante, importantíssimo na nossa visão da espiritualidade, não é? Porque, nesse caso, é a decisão sobre si mesmo que, digamos, determina as nossas crenças, o nosso fé, não é? E, por exemplo, a fé na liberdade. E assim a assumida da responsabilidade pela própria vida, não é? Então, Paulo Freire é querido, mas é parte da minha história. É um deles, né? Policarpo. Eu não, assim, com certeza, eu nem sou assim um grande entusiasta de Paulo Freire, não, embora reconheça toda a sua importância e jamais vou negar. Mas eu acho que o problema que a gente está enfrentando hoje, estão falando tanto de Paulo Freire, é porque a gente está num processo de barbárie, de regressão cultural, né? Então, essas forças que estão querendo, falam aí numa espécie de um marxismo cultural, etc., né? E que estão querendo apagar tudo, botar... quer dizer, isso daí, eu acho, por mais que essas forças se considerem muito fortes, muito poderosas, mas isso não vai dar certo, não. Os nazistas também queimaram livros, né? E acharam que com isso iria acabar o pensamento daquelas pessoas que... Exatamente. E não conseguiram, né? E olha que tiveram muito mais poder do que esse grupinho que está aí, né? Então, hoje, o que falam um pouco de Paulo Freire é para isso, para tentar acabar com a sua influência, com a sua contribuição ao campo educacional brasileiro. Mas isso não se consegue isso dessa forma, não. Agora, quando a gente fala de Brasil e política, né, não só de Brasil e política, eu acho que de tudo na vida, a gente vai acabar falando sobre ética, né, sobre comportamento, sobre relações humanas, porque aí também está a base da questão da violência, né, agressividade, machucar, o ferimento ao outro, né, e toda essa discussão que se faz, né, da importância de uma formação humana voltada para uma cultura de paz e tudo isso. Como é que vocês veem a questão da ética? O que é ética, em primeiro lugar, para vocês, assim, muito resumidamente? E por que há um fosso, na minha avaliação, na avaliação de alguns autores, às vezes, pelo menos, tão grande entre o que se fala, entre o papel, entre a lei, o que está escrito e o que as pessoas fazem, né? Como é que vocês veem esse gap, esse buraco imenso, às vezes, entre aquelas teorias bonitas que estão lá, né, os códigos, o discurso do político, o discurso de alguém, do intelectual, que seja, e, às vezes, uma prática vivida, né, do corpo, da relação. Pronto, eu vou tentar responder essa questão voltando para essas 5 dimensões, não é? Porque não é à toa que eu coloquei nessa sequência. As dimensões mais densas são os primeiros, o corpo, certo? A sensação física, a emoção. Tudo bem, é mais sutil do que a sensação física, mas ainda é bastante forte, não é? O nosso pensamento é mais sutil do que as nossas emoções. E, logicamente, o mais sutil é a dimensão espiritual. Aí se instala um dilema, porque as dimensões mais densas
facilmente influenciam as mais sutis. Tipo assim, um apego à matéria, o apego, por exemplo, à Veja questão só, econômica, se você pode prejudicar está muito entusiasmado, você comprou um novo quadro, quer pregar na sua parede, bate com o martelo no seu dedo, certo? A emoção vai mudar no instante. Você pode até soltar palavrão, né? Sim. Então, nesse caso, a mesma relação existe entre emoção e pensamento. A gente, aqui na nossa cultura, tem um preconceito. O nosso pensamento determina as nossas emoções, mas é o contrário, certo? Depende do nosso estado emocional, aquilo que a gente pensa do outro. Como é que a gente julga o outro. Não é? Até a pessoa diz assim, acordou de mau humor, está de bem humor, cuidado que ele está... Né? E a gente vê o mundo conforme a gente está, né? Se um colega na universidade faz a mesma coisa, mas se um é um afeto, outro desafeto, o discurso desenvolvido sobre essas duas pessoas são totalmente diferentes. Quer dizer, a emoção influencia demais o nosso pensamento. A gente vê isso na política, né? A pessoa que se emociona, compra, às vezes, uma figura, né, salvadora e assina embaixo de todas as loucuras que pode fazer. Claro, né? claro. Então, a gente não observa isso devidamente, certo? E o grande problema, o Policarpo já colocou essa questão, nós, na educação emocional, eu digo, nós somos analfabetos. Como é que um professor que não tem domínio sobre as próprias emoções pode educar as crianças de equilibrar as próprias emoções e tratar devidamente as emoções? Então, a emoção trabalha fortemente no pensamento e com os nossos pensamentos, não é? Nós podemos mexer muito com a dimensão espiritual e aí a ética é a parte fundamental. Então, os nossos pensamentos boicotam constantemente, não é? Os nossos princípios, que em princípio nós aceitamos, mas na situação concreta, não é? Mas nesse caso a gente pode fazer uma exceção. Não, vale, mas para mim nesse momento não, porque tem certos incômodos, tem prejuízos, coisas assim. Então eu vou me afastar da própria ética, porque as minhas dimensões mais densas interferem e a nossa inteligência nos ajuda muito a procurar as desculpas, porque nesse caso a ética, para mim, não precisa ser mantida. Então, você falando, me lembrei muito de um filósofo, um biólogo, na verdade, que eu acho um gênio, né? Maturana, Humberto Maturana, e também Francisco Varela, que escreveram vários livros, né? E um deles é sobre a competência ética, se chama assim, sobre a competência ética, como é que a pessoa pode ter uma ética concreta, né? E como que isso passa para a concretude da vida, né? Policarpo, vou falar um pouquinho sobre isso antes do intervalo. O Varela, se eu não me engano, do Varela e do Maturana, né? A ideia de uma mente incorporada, né? Tem um livro deles, né? Sobre isso, né? Exatamente. Isso aqui que o professor Ferdinand falou, o que se depreende disso, por exemplo, é que o ideal, a educação, ela tem uma dimensão normativa também. É isso que as pessoas, às vezes, resistem porque isso demanda, exige de nós... Normativa seria disciplinar, assim? Normativo no sentido do que constitui o ser humano. Por exemplo, se vou pegar, ficando aqui nas dimensões que ele chama, do nosso corpo, por exemplo, o nosso corpo precisa de algumas disciplinas. Se você comer doce o tempo todinho, se você comer muita gordura o tempo todinho, você sabe que isso vai fazer mal a você. Lógico que você tem a liberdade de fazer isso, mas o ideal é você direcionar a sua saúde de acordo com um campo médio aí, não é?
para outras dimensões do ser humano também existe isso, né? Como é que a gente aprende a ser ético? Olha, é preciso que só o saber intelectual não vai te dar isso. É preciso que isso esteja, de fato, incorporado, né? E, para isso, é preciso praticar, um viver de acordo com isso daí. Aqueles professores que eu falei no início, que eles me inspiraram, é porque eles mostravam isso, certo? Uma certa, digamos assim, inseparabilidade ou menos divisão entre o que eles ensinavam e aquilo que eles próprios eram, não é? Então, e são essas pessoas que eu acho que são o que, assim, ilumina o futuro da humanidade. Um Dom Helder Câmara, por exemplo, não é? Congruente entre o que fala e o modo como ele viveu. É verdade. Então, são muitos, né, às vezes a pessoa se torna verdadeiramente um inspirador, um mestre, né, um ícone, e aí faz até um nome na humanidade. Mas vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta logo, logo a conversar sobre esse tema aqui da questão da formação humana e da ética. Estamos de volta conversando hoje sobre o tema da formação humana, formação integral e a condição e o comportamento ético dos seres humanos, né? Nós falávamos no bloco anterior sobre a distância que existe muitas vezes entre o que a gente pensa, entre a teoria, a nossa ideia e a prática, a vivência, a corporeidade da ação, da ética. E aí Policarpo estava falando sobre isso, né, professor Policarpo? Assim, uma das dificuldades que eu considero para isso, tão difícil da gente ser congruente entre o que a gente fala e o que a gente diz, às vezes a falta do exercício da introspecção, não é? Por meio da introspecção, e aí tem várias disciplinas, vários meios de exercer essa introspecção, não é um só, não é? Que envolve sempre algum aspecto de silêncio, né, de parada, né, da loucura para a pessoa entrar em si, né? Isso. E às vezes pode ser feito também por um processo psicoterapêutico, né, ou terapêutico, né? Alguém que vai te ajudar a ver algumas áreas de sombra da tua vida, né? Então, assim, sem que eu veja, por exemplo, algumas das coisas que são em mim da imperfeição, da ordem da imperfeição, da ordem de que muitas vezes eu critico nos outros, né? Se eu não reconhecer em mim, primeiramente, isso, né? Normalmente a tendência é eu me tornar muito inclemente, cruel com os outros, não é? E aí eu posso, exatamente daí que vai surgindo a hipocrisia, não é? Porque eu me torno um grande falador de coisas, um crítico, não é? Posso até fazer uma grande sofisticação intelectual sobre isso, não é? E uma pessoa muito pouco comprometida com agir de forma adequada, né? Então, primeiramente, eu acho, para ter essa vida, essa mente incorporada de que fala Varela, né, que é fundamental para um viver ético, porque você não vive ética, já vem do grego ethos, né, de um compartilhar de um mundo comum, de um viver em comum, né? Sem primeiramente eu estar em paz e integrado comigo mesmo, por meio do reconhecimento, primeiramente, de todos aquilo que em mim ainda é imperfeito, né? Eu não poderei estar e agir de forma congruente no mundo comum com os demais. Né? Então, passa um pouco por isso daí, na minha visão. E aí a importância, talvez, disso que o professor Ferdinand fala, do que é uma formação humana com a base da integralidade, né? Como é que eu vou olhar como um pai, um professor, um educador, um mestre, para um ser humano, né? Não apenas como um aspecto, uma cabeça e um corpo, né? Mas que tem toda uma dimensão de uma história, de uma vontade, você falou de uma espiritualidade, né? É um ser que tem afetividade, afetos, amor, dores, né? Às vezes é uma coisa que não se vê, não se olha muito. A gente olha lá um menino, né, se comportando mal, não vê que aquilo pode ter uma dor, uma falta, uma carência, um problema, né? E às vezes a gente usa essa impiedade, essa falta de sensibilidade, né? Então, essa ideia de formação humana é um resgate também de uma sensibilidade humana, de perceber mais a si mesmo, como fala o professor Policarpo, e ao outro também? Com certeza. Mas eu vou formular ainda um pouco diferente, partindo dessa história de dimensões mais densas e dimensões mais sutis. Por quê? O mecanismo é que as dimensões mais densas, quando não estão em equilíbrio,
perturbam com facilidade as dimensões mais sutis. Logicamente, no fim da fila é a ética e ela é a mais prejudicada por causa de desequilíbrios nas dimensões anteriores. Então, se a gente fala de formação humana, a gente não pode pensar simplesmente em educação espiritual. Quer dizer, a gente tem que educar o todo, e se a educação não cuida muito bem as dimensões mais densas, as dimensões mais sutis não têm vez. Principalmente a dimensão espiritual. Para a dimensão espiritual, eu vou dizer, não existe educação direta. Porque os valores espirituais, a pessoa tem que aderir por si mesmo, próprio, livremente. Então, como é que você vai fazer isso como educador de fora? Você tem que, digamos, controlar as dimensões anteriores para a própria espiritualidade aflora na pessoa humana e não perturba, não está sendo perturbado pelas outras áreas. Não é? Por que, nesse caso, existem tantas filosofias sobre a ética? A minha resposta é, se a gente procura, e Policarpo tem razão, introspecção é controlar as próprias atitudes diariamente, até os minúsculos, não é? Leva a uma posição, digamos, ética, não é? E o controle das outras dimensões permite que essa dimensão ética, de fato, se realiza. Sim. Mas, como isso é muito difícil, muitos filósofos procuram uma saída pela porta de trás. Aí inventam novas éticas, certo? Que são permissíveis em algumas questões para o próprio filósofo se salvar. Eu fico imaginando agora que a gente gravou há poucas semanas atrás um programa sobre violência nas escolas, né? E eu fico pensando o que essa visão que vocês trazem pode contribuir para esse aspecto, me colocando um pouco no lugar do professor na escola. Eles têm enfrentado, né, coisas bastante difíceis, assim. Que recomendação a gente poderia dar? O que ele pode fazer? Talvez iniciar até processos de cuidado de si, do próprio grupo. É um ambiente, às vezes, bastante difícil, né, Policarpo? Como é que vê isso, né? Olha, essa é uma pergunta assim, um pouco difícil, né? Mas a partir dessa visão que vocês estão trazendo, né, dessa formação integral... Eu acho que não tem uma resposta única, não é? Por conta de que o caminho também que cada professor vai... o que serve, digamos assim, para um professor pode não servir para o outro, né? É claro que, digamos, o desenvolvimento de determinadas capacidades e atitudes, isso é necessário para todos, né? Por exemplo, saber tolerar as diferenças, né? Ter calma durante os conflitos. Isso são exigências, digamos assim, que qualquer pessoa que vá se envolver com a educação são necessárias. Agora, o modo como as pessoas podem adquirir essas capacidades, ou se apropriar ou incorporar, falando a linguagem de Maturana e Varela, né? Esses daí são caminhos muito próprios, né? Lamentavelmente, por exemplo, na academia a gente tem muito pouca coisa. Por quê? Porque o campo acadêmico nem reconhece essas dimensões como se pudesse existir um saber delas, né? Que pudesse cultivá-las. Então, o campo acadêmico, hoje em dia, no Brasil, pelo menos, pode ajudar, infelizmente, pouco. Eu não estou dizendo isso
soltando foguetes, estou só descrevendo, lamentando. Claro que tem Porque é centrado mais na contribuições. dimensão do conteúdo, Cognitiva. cognitiva, racional, é isso? E técnica, é Isso, isso? exatamente. Ele teria que explorar mais essa dimensão emocional, existencial, relacional, é isso? Essa compreensão do ser humano Compreensão do ser ampla. humano. Por exemplo, aqui o professor Fernando falou várias dimensões do ser humano. Sim. É preciso estudar essas dimensões. Não é simplesmente falar delas. Né? É preciso estudar, ganhar uma familiaridade com isso. Né? Aprender, cuidar dessas dimensões. Exatamente. Aprender a cuidar dessas dimensões. Isso. Né? Exatamente. As condições na escola são muitas vezes absolutamente adversas. Né? Como uma criança vai ficar quietinho, sentado, não sei quantas horas, não é? Numa sala mal ventilado, e essas coisas todas. Viola o corpo físico, a sensação física, viola a emoção e assim por diante. Então, como é que você vai esperar que as dimensões mais sutis, já é muito ruim nessa situação afetar o pensamento, a racionalidade. Imagine a espiritualidade. É autoeducação, primeiramente do educador, que faz dele uma pessoa que pode servir de exemplo, como o Policarpo falou. Sim. É interessante olhar os agradecimentos em trabalhos acadêmicos. Muitas vezes tem, olha, o avô tal me ensinou a ser gente, me ensinou a ser firme, disciplinado, ser direito, reto. Então, essas pessoas existem em tudo que é canto. Só que a valorização dessas pessoas normalmente não é muito grande. É. E no nosso programa a gente sempre costuma, isso já tem a ver com proposições possíveis do que fazer ou do que sonhar, né? Sonhos no sentido de construir, sonhar para construir. O que vocês sonham mais, né, para concretizar esses sentidos profundos que vocês trazem no âmbito da educação? O que vocês gostariam de ver acontecer, seja em universidade, seja nas escolas, na formação humana, né, porque a gente está falando é maior do que esses lugares formais, vocês gostariam de ver o que, assim? Eu gostaria de ver assim o próprio campo educacional acadêmico. Estou falando aqui, por exemplo, da ANPED, né? Associação Nacional de Pós-Graduação, né? Que é o principal campo onde são discutidas cientificamente as contribuições, né? Os estudos, né? Sobre educação. Né? Então, assim, que o próprio campo educacional passasse a tratar com seriedade, né? Não de forma assim marginal, não, isso aí é importante também, mas você não constitui um GT para estudar isso, né? Você não constitui linhas nos programas de pós-graduação. Quando constitui é de uma forma também marginal, muito marginal. Você não constitui, por exemplo, periódicos para estudar e valorizar as publicações nessa área. Financiamento de pesquisas que possam vir nessa área. Então, o que é que, por exemplo, não é bom dar exemplos pessoais, né? Mas vou dar só um negativo. Eu, por exemplo, fui fazer meu pós-doutorado nos Estados Unidos, né? Na época, solicitei uma bolsa, né? E, obviamente, quem dá esses pareceres são os pesquisadores mais qualificados da área, os pesquisadores do CNPq, né? A minha bolsa de pós-doutorado foi negada, numa época em que todos os meus colegas conseguiram bolsas nessa época que solicitaram. Simplesmente porque consideravam que o tema não tinha nenhuma relevância. Que é o tema ligado à educação emocional das crianças. Eu fui estudar a contribuição, digamos, da disciplina meditativa para o educador. O que isso poderia melhorar, contribuir com a ação do educador. Isso não foi considerado com nenhuma relevância. Né? Então, o próprio campo acadêmico, no caso do Brasil, é
eu gostaria, se você está dizendo um sonho, eu gostaria que essas temáticas pudessem ser mais valorizadas, acolhidas, valorizadas, fortalecidas no próprio campo acadêmico dos meus colegas. Agora a gente tem visto, né, pelo menos no âmbito de universidades, mas também em outros lugares, um crescente busca por novos métodos, novos meios que vão trabalhar essas questões de relações. A gente tem visto muito crescimento da questão da busca por resolução de conflitos, né, questão de convivência escolar, a questão cultural. Parece que se percebeu esse esgotamento de um certo modelo e aí há uma necessidade de criar essas dimensões, de olhar o ser humano não é um objeto para jogar um conteúdo na cabeça, um aluno, né, técnico e sensório, e ele sair dali e ser um funcionário, uma função apenas, né? Ele é uma existência humana, né, com todas essas dimensões, né? Como é que vocês veem isso e também aí sonham aí dentro? Veja só, eu não posso dar uma perspectiva, vamos dizer assim, vai ser fácil de avançar nessa direção. Se a gente só pensa quanto trabalho dá para um indivíduo de começar a gerar a própria ética, a própria espiritualidade, e não se confunde com religião. Sim. Certo? A própria espiritualidade, não é? É um trabalho imenso, certo? Logicamente, a gente nunca pode desistir, certo? Cada avanço que alguém faz, mesmo pequeno, é exemplo para os outros. E os prejuízos que a gente tem nesse caminho nunca são caros demais. A gente sempre ganha nesse caminho. Mas até entender isso é um longo trabalho contra exatamente os impulsos das dimensões mais densas do próprio ser humano. Essa dimensão densa tem a ver, por exemplo, com a busca ou até a acumulação exacerbada, né, do dinheiro, por exemplo, e do poder. Seria essas mais claro, denso? atingiria, quer dizer, no momento em que alguém se espiritualiza, não espiritualiza-se num campo. Tem várias dimensões em que a gente precisa trabalhar para ver e perceber a dimensão mais sutil, ética, nessas dimensões. Pode ser na política, na economia, em todas as áreas. Mas a tendência geral na nossa sociedade não é isso. É uma grande batalha, quase inglória. Mas, individualmente, é possível, é absolutamente indicado. Policarpo, temos ainda 2 minutos e meio. Poderia falar para nós algum? Não, eu só diria assim, a formação humana, se for para concluir esse pensamento, a formação humana não é uma coisa arbitrária que o telespectador possa pensar, certo? Não é que alguém está dizendo de fora e, olha, você precisa fazer isso. A formação humana é algo que deriva da própria constituição do ser humano, certo? É a sua própria a sua própria estrutura de ser que demanda esse cuidado e essa formação, certo? Assim como nós precisamos cultivar uma boa saúde do nosso corpo, a gente precisa cultivar uma sabedoria regulativa sobre as nossas emoções, certo? Sobre os nossos pensamentos e o nosso modo de existir no mundo, entre seres humanos. Né? Então, isso é algo que vem da própria constituição do ser, e se o ser humano não desenvolver isso, vai ser pior para ele. Nem ele vai alcançar a felicidade. Muito bom. Nosso tempo, né, infelizmente, está se encerrando, né? E a gente agradece muito aí, então, os nossos convidados. Antes disso, lembrar o nosso telespectador de ouvir também no rádio o nosso programa Realidades, né, o Cotidiano, a Luz do Saber, todo domingo às 18 horas na Universitária FM 99.9, né, no seu dial, né, no FM. Ouça lá o programa Realidades. Também qualquer coisa, o nosso contato com o programa da TV é o realidades.tvu
realidades.tvu@gmail.com, realidades.tvu@gmail.com, sugestões e críticas. Agradecemos muito a presença do professor Ferdinand Hoare, né, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, e também o professor Policarpo Júnior, titular lá do Centro de Educação. Obrigado a todos e até a próxima.